Olá pessoal, como você imagina que seja uma ilha dos sonhos? Com certeza ela tem areias brancas, palmeiras crescendo em todas as partes, pássaros exóticos de beleza incrível voando pelo céu e um belo oceano azul a banhá-la. Agora tente imaginar a ilha mais perigosa do planeta. Provavelmente você pensa em tigres dentes de sabre, aranhas gigantes, plantas venenosas e também tribos hostis que lançam flechas envenenadas, não é? Ou será algo como a ilha do filme Ilha do Medo? Seja como for, a verdade é que há muitos lugares no mundo que realmente é melhor evitar. No vídeo de hoje mostraremos as 10 ilhas mais perigosas do nosso planeta. Vamos lá! Ilha Greenard. A aparência deste território verde não causa qualquer medo. Na verdade, a vontade que dá é visitá-la com amigos o mais rápido possível para fazer um belo piquenique. Mas esta é uma ideia muito ruim. O problema é que em 1942, o governo britânico comprou a ilha escocesa de Greenard para testar armas biológicas, mais especificamente o antraz. Como resultado, eles conseguiram descobrir que esta doença é capaz de poluir gravemente um território por muito tempo. O antraz representa uma ameaça para a vida de seres humanos e animais durante várias décadas após a sua propagação. Até o final dos anos 80, a ilha era considerada um dos lugares mais mortais do planeta e todas as visitas eram proibidas. Somente em 1986, os cientistas finalmente se comprometeram a limpar esta ilha. Eles pulverizaram 280 toneladas de uma substância especial e depois colocaram ovelhas na ilha. Os animais sobreviveram e permaneceram saudáveis. Em 1990, declarou-se que a Greenard voltou a ser um local seguro, mas ninguém resolveu mudar-se para lá. Segundo arqueólogos, no solo ainda existem partículas de antraz, o que significa que a ilha não será propícia para a vida por centenas de anos. Ilha Miyake. À primeira vista, parece que os habitantes desta ilha estão no epicentro de um apocalipse zumbi e simplesmente não querem ser infectados. Essa impressão se deve ao fato de que eles nunca se separam de suas máscaras de gás. Elas são usadas 24 horas por dia, 7 dias por semana. E não, isso não é para criar um visual moderno ou aderir a uma nova tendência da moda. O que acontece é que nesta ilha há um vulcão ativo, ou seja, uma erupção acompanhada por fluxos de lava e explosões de cinzas podem acontecer a qualquer momento. Além disso, os habitantes da ilha são envenenados diariamente pela evaporação de gases venenosos, o que torna a respiração sem máscaras praticamente impossível. Portanto, a única maneira de sobreviver por aqui é usando equipamento de proteção. Ficamos curiosos para saber como eles conseguem saber quem é quem. Afinal, com essas máscaras tão grandes, fica muito difícil ver os rostos das pessoas, não é mesmo? Ou será que cada máscara de gás tem um design único? Bom, apesar da presença deste impressionante vulcão, a ilha Miyake é considerada um tesouro nacional do Japão. O mais surpreendente é que aqui é possível encontrar mais de 230 espécies de aves. E não, estes pássaros não usam máscaras de gás, pelo menos por enquanto. Ilhas Farallones. Esta linda ilha se encontra perto de São Francisco. Ruidosas ondas quebram na costa, enquanto gaivotas sobrevoam a ilha. O território é ainda uma reserva natural, onde vivem baleias, focas e aves marinhas. Parece que a vida aqui vai muito bem e que não há nenhum perigo nas Farallones. Mas isso é apenas uma ilusão. Em 1946 e 1970, o mar em torno destas pitorescas ilhas foi usado como um lixão de resíduos radioativos. É difícil imaginar, mas 47.500 barris de aço de 200 litros cada um se encontram no fundo do mar ao redor das ilhas. As informações sobre os chamados barris sujos é muito vaga. Não se sabe ao certo o seu conteúdo, sua localização exata e nem a ameaça potencial para o meio ambiente. Você deve estar se perguntando por que as pessoas simplesmente não tiram todo esse lixo perigoso do fundo do mar. Bem, isso é algo praticamente impossível de se
se fazer, já que o risco de danificar os barris é muito grande. E então, bem, você já consegue imaginar por que é melhor não fazer isso. Além do mais, uma grande população de tubarões brancos nada nas proximidades. Vai saber que tipo de mutantes uma decisão errada pode gerar. Ilha Hamri. É provável que a maioria de vocês já esteve no zoológico pelo menos uma vez e viu um crocodilo praticamente cara a cara. É óbvio que nesse caso este enorme predador não é nada perigoso, mas imagine só como seria o encontro de vocês, por exemplo, em algum lugar na África. É melhor nem pensar nisso, já que esse animal é bastante feroz e não gosta muito de receber convidados e alimentá-los. Em vez disso, a coisa é justamente ao contrário. Em 1945, a ilha de Hamri foi o local de uma tragédia. E não foi por causa de mosquitos que carregam malária ou mesmo escorpiões e moscas venenosas. Centenas de pessoas morreram nos pântanos da ilha ao serem atacados pelos crocodilos sanguinários, que por algum motivo estavam extremamente famintos. Posteriormente, este evento trágico até entrou no livro de recordes Guinness. A ilha Hamri continua sendo perigosa até os dias de hoje, pois os crocodilos ainda vivem ali e obviamente não planejam se mudar. Ilha Vozrozhdenia. Esta ilha costumava ficar entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, mas devido à secagem do mar de Aral, ela acabou se tornando parte do continente, e certamente não é a parte mais segura. Em 1948, a União Soviética construiu um laboratório para testar armas biológicas, onde foram usadas as amostras mais perigosas, incluindo varíola e antraz. Claro, isso já faz muito tempo e todos já tinham se esquecido dessa história. Todos, menos as próprias substâncias infecciosas que ainda são encontradas no solo da ilha. Em 2000, os Estados Unidos ajudaram a eliminar 10 focos de bactérias mortais, mas isso não ajudou muito porque os contêineres infectados logo começaram a vazar. Por essa razão é proibido se aproximar desse local e muito provavelmente é melhor assim. Atol de Bikini. Que perigo poderia estar detrás desta bela ilha? Parece que tudo aqui é calmo e tranquilo, nada de explosões ou bactérias perigosas. Dá vontade de simplesmente passear à beira da praia e curtir a brisa do mar. Mas essa ilha não é tão inofensiva quanto parece. A história de Atol de Bikini não é nada feliz. Aqui foram realizados cerca de 67 testes nucleares no período entre 1946 e 1958. Isso fez com que cerca de 840 habitantes desse atol no Oceano Pacífico morressem de doenças variadas. Nos dias atuais, os níveis de radiação são superiores aos recomendados e por isso não se aconselha ingerir frutos do mar pescados na região. Mas existe uma outra razão pela qual não se pesca nessa região há mais de 60 anos. Consegue adivinhar? Tubarões. Cardumes de tubarões nadam nessas águas e adorariam comer um pescador apesar dos níveis de radiação. Saba. O capitão Jack Sparrow provavelmente navegou em sua pérola querida por esta região, já que a ilha de Saba está localizada no Mar do Caribe, e a razão pela qual ela está na nossa lista não são bactérias perigosas ou infecções virais. Aqui não são encontrados nem mesmo os crocodilos sanguinários. Dá para imaginar? À primeira vista, a ilha é muito agradável e, ao contrário das anteriores, é até habitada por pessoas. Mas apesar de toda essa tranquilidade, ventos de força incrível reinam por aqui. Nos últimos 150 anos, nenhuma ilha dessa região foi submetida a esse vandalismo natural como esta. E como se o vento não fosse suficiente, a pista de decolagem mais perigosa do mundo está localizada aqui. Imagine só, seu comprimento é de apenas 400 metros e em ambos os lados há um precipício. Somente os pilotos especialmente treinados da companhia aérea local são capazes de decolar e pousar aqui. Tilafushi. O que faz uma ilha tropical para se livrar de centenas de toneladas de lixo produzidos por 1 milhão de turistas ao ano? Ela o leva para outra ilha, claro. A apenas alguns quilômetros a oeste de Mali, a cidade mais populosa e a capital das Maldivas, se encontra a ilha de Tilafushi, o lixão oficial das Maldivas. Mas Tilafushi nem sempre foi uma ilha de lixo. Na verdade, ela não era nem uma ilha. Até 1991, Tilafushi era uma lagoa agradável
agradável, até que as autoridades decidiram transformá-la em um lixão. Os resíduos domésticos eram cobertos com uma camada de sucata e de areia branca, e dessa forma gradual a ilha apareceu. E desde então ela continuou se expandindo, aumentando em 1 metro quadrado por dia. Por causa do clima quente, muitas vezes há uma nuvem de poluição sobre Tilafushi, e as empresas locais também não ajudam muito na questão ecológica. É difícil de respirar e não é recomendado que você passe muito tempo por aqui. Ilha de Gaiola. Na verdade, Gaiola não é uma ilha, mas um grupo de 2 pequenas ilhas localizadas no Golfo de Nápoles, ao longo da costa da Itália. Em uma das ilhas se encontra uma pequena vila e a outra está completamente vazia, com exceção da grama e de alguns arbustos. Ambos os pedaços de terra estão conectados por uma estranha ponte de pedra que parece estar suspensa no ar. Mas, apesar de que Gaiola parece ser um verdadeiro paraíso para os turistas que amam a tranquilidade e a arquitetura italiana, os moradores acreditam que uma maldição paira sobre as ilhas, e este não é um truque para que os visitantes ruidosos que quebram coisas deixam de visitá-la não. Todos os proprietários da ilha desde 1920 passaram por situações trágicas, mortes misteriosas, insanidade, ruína, sequestro. O último dono particular da ilha foi Gianpascal Grapponi, que foi preso. Às vezes a maldição, digamos, se espalha pela região e cobre também o território próximo às ilhas. Por exemplo, em 2009, as forças sobrenaturais foram as culpadas pelo misterioso assassinato de um casal que vivia em uma vila em frente à Gaiola. No entanto, nenhuma história sobre a maldição é capaz de assustar os turistas curiosos que regularmente visitam essas misteriosas ilhas. Talvez essa fosse mesmo a ideia detrás dessas histórias sobre forças sobrenaturais. Molokini. Esta curiosa ilha com formato de meia-lua foi formada cerca de 15 mil anos atrás com a lava de uma erupção da cratera de um vulcão. Pois é, bem-vindo ao Havaí. Na Bahia, há mais de 250 espécies de peixes, bem como 38 espécies de corais, muitas das quais você não encontrará em nenhum outro lugar no Oceano Pacífico. Além disso, a água daqui é mais transparente e a mais limpa de todo o Havaí. Um verdadeiro paraíso, certo? Bem, na verdade não é bem assim. Este lugar é de fato considerado um dos melhores locais para a prática de mergulho, já que a forma da cratera protege contra ondas e correntes poderosas, mas devido à alta transparência da água, é muito difícil monitorar a profundidade do mergulho. Além disso, nem todas as 250 espécies de vida marinha são amigáveis, e algumas são venenosas e podem picar facilmente um mergulhador azarado. E não se esqueça dos tubarões, especialmente quando você está no meio do oceano. E vocês, pessoal, se arriscariam a visitar uma dessas ilhas perigosas? Conte pra gente nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like.